Ok, começamos a gravação, tá, gente? Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa aula de hoje, falando dos... Vou fazer aqui minhas apresentações. Consegue me ver na minha tela? Sim. Tá vendo meus slides? Sim. Beleza. Vamos lá. A contabilidade, como toda e qualquer ciência, ela tem princípios, ou seja, normas de condutas que a atividade profissional do contador deve seguir, né? Todos os profissionais da área devem seguir essas normas. Didaticamente, se divide postulados, princípios e convenções. Na prática, tudo é quase que a mesma coisa. Os postulados são os princípios mais elevados, são também chamados de axiomas. Eles têm já eles são incontestáveis, eles são tidos como verdades. Tá? A contabilidade tem dois postulados tidos como verdade. Ninguém nega a existência desses dois postulados. Nós temos alguns princípios também contábeis e algumas convenções. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho até um vídeo, inclusive, sobre o assunto que nós vamos ver hoje, mas vou mostrar rapidamente aqui a questão dos princípios contábeis, né? Alguns deles, né? Vou me detalhar em alguns deles mais especificamente. Bom, primeiramente o seguinte, a contabilidade como uma atividade, ela precisa ser organizada, ela precisa ser regulamentada. E ela é regulamentada através do Conselho Federal de Contabilidade. Todas as profissões de profissionais liberais, como contador, administradores, advogados, médicos, eles possuem um conselho de profissionais, um conselho da classe, que normatiza, quer dizer, que dita as normas de o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer, quais as penalidades que eles podem sofrer se fizerem alguma coisa, infringir alguma norma. Então, os conselhos, o conselho das profissões tem esse papel de regulamentar a profissão. No canto da contabilidade, nós temos o Conselho Federal de Contabilidade. E o Conselho Federal da Contabilidade, ele atua nos estados através das suas unidades regionais. Então, existe o Conselho Federal de Contabilidade do Pará, o Conselho Federal de Contabilidade do Rio de Janeiro, o Conselho Federal de Contabilidade de São Paulo e assim por diante. Os princípios contábeis, ou seja, essas normas que fazem a regulamentação da atividade do contador, elas estavam previstas anteriormente na Resolução 750 de 93. Essa resolução ela foi revogada. Mas isso não quer dizer que os princípios contábeis foram revogados, tá? Apenas esse instrumento ele deixou de existir no âmbito da legislação do Conselho de Contabilidade. Ele foi substituído por essa resolução que está aí embaixo. Resolução 2016, NBCTC-TEC. Tá? NBCT significa Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas. Tá? O T, Técnicas, SP, Setor Público. Tá certo? Bom, então o Conselho ele dita, como eu já falei, as normas. Tá? Nós vamos ver aqui quais são elas. Hoje existe uma figura muito importante do Brasil,
que trata de assuntos contábeis, que é o chamado Comitê de Pronunciamentos Contábeis, conhecido com a sigla de CPC. Não confundo com PCC, tá? É CPC. Muito bem. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele não é uma entidade formal, ele não tem um CNPJ, ele não tem uma sede. Na verdade, é uma reunião de várias outras entidades que formam esse comitê. E esse comitê dita as normas de contabilidade, como nós, contadores, devemos proceder em determinadas coisas. Tá? Só para vocês terem uma ideia, esse comitê ele é formado atualmente por 14 membros, entre eles a Associação Brasileira de Companhias Abertas, a Abrasca, a Associação de Analistas de Profissionais de Mercado de Investimento e de Capitais, o próprio Conselho de Contabilidade é uma delas, o Instituto de Auditores Independentes do Brasil, o IBRACON, a FIPECAP é uma importante fundação de estudos contábeis ligada à Universidade de São Paulo, a USP. Então, são várias entidades que reúnem e criam essas normas. E depois essas normas são aprovadas no âmbito do Conselho, no âmbito da Comissão de Valores Imobiliários, no âmbito do Banco Central, quando atinge instituições financeiras. Além disso, existem várias outras instituições que são convidadas. Elas não são membros efetivos, elas são convidadas, como o Banco Central, a Receita Federal, a Comissão de Valores Imobiliários. Então, existe um monte de gente aí que está interessada em estudar contabilidade, em criar normas para contabilidade, em fazer com que a informação contábil seja mais transparente, seja mais clara para aqueles diversos usuários que nós vimos na aula anterior, tá? Acionistas, controladores, não controladores, o próprio governo, entidade de classe, empregados, fornecedores, instituições financeiras, etc. Então, esse Comitê de Pronunciamento Contábil, ele, hoje, desde 2008, mais ou menos, ele está regendo, ele está emitindo as normas de contabilidade. Isso porque o Brasil, só uma breve história, vocês imaginem que em diversos países a contabilidade era feita de um jeito. Só que esses países, com a questão da globalização, as empresas começaram a deixar de ser nacionais, começaram a se expandir para outros países. Então, você tinha uma matriz, por exemplo, nos Estados Unidos e uma filial dessa matriz, uma sucursal dessa empresa no Brasil. As informações contábeis geradas no Brasil eram totalmente diferentes das informações contábeis geradas nos Estados Unidos, por exemplo. E aí, então, as coisas não dava para somar abacate com cebola, né, ou banana com laranja. Então, se criou, então, critérios para uniformizar essas informações contábeis, através de um organismo internacional chamado IASB, e esse IASB edita as normas que são traduzidas para o português através desse Comitê de Pronunciamento Contábil, que recebe o nome de IFRS. Tá? Isso apenas são informações adicionais para vocês. Tá? Como administrador, você não precisa conhecer a fundo as IFRS, que são as normas contábeis. Tá? Quem precisa disso são os contadores. Bom, então, o primeiro princípio contábil, o axioma, o postulado, chama-se entidade. Como eu falei, os axiomas são verdades inquestionáveis. Tá? Isso aí ninguém discute. Isso é tido como verdade. Então, esse princípio diz o seguinte, princípio da entidade. O patrimônio de uma empresa deve ser separado do patrimônio pessoal dos sócios ou do dono da empresa. O que quer dizer isso? Quando uma pessoa ela é proprietária de uma empresa, ela vai fundar uma empresa, ela pega uma parte do seu patrimônio e transfere esse patrimônio para uma outra pessoa. No caso, uma pessoa jurídica, que é essa nova empresa que ele está formando. A partir desse momento, aquele patrimônio que pertencia a essa pessoa deixa de pertencer a ela e passa a pertencer à entidade. Eu não posso misturar despesas da pessoa física, do sócio, do dono da empresa, com as despesas da empresa. Eu tenho que separar nitidamente o que é operações da empresa e o que são operações da vida particular do sócio, né? A conta de água da casa dele, a conta de telefone da casa dele, as despesas que ele tem com o carro dele são diferentes das despesas que a empresa vem a ter. Então, a entidade ela é um ser à parte da vida dos seus donos, dos seus proprietários.
Isso chama-se princípio da entidade. Esse princípio, na prática, ele não é muito bem obedecido. Tem gente que acha que é dono da empresa e pode fazer tudo que dá na telha. E não é bem assim. Tá certo? O outro postulado, quer dizer, aquela pressuposto que não pode ser questionado, que a contabilidade existe numa continuidade, ou seja, as empresas, elas quando são criadas, elas são criadas para o tempo indeterminado. Ninguém cria uma empresa com a intenção de que essa empresa seja interrompida logo, né? Não existe um prazo para que você determine o fim de uma empresa. As empresas, elas nascem com a intenção de se perpetuar no tempo. É lógico que existem alguns casos, algumas exceções, de empresas que são criadas para um determinado objetivo e depois de alcançar esse objetivo, elas são dissolvidas. Existe esse tipo de coisa. Mas, no modo geral, as empresas são criadas para ter uma continuidade, ou seja, elas se permanecerem por muito tempo no mercado. E a empresa se permanece no mercado à medida que ela vai se movimentando, que ela vai ganhando espaço, ela vai ganhando clientela, ela vai ganhando novos mercados, né? Então, esse é o princípio da continuidade. As empresas são criadas para permanecer no tempo, né? Como eu já disse, salvo algumas exceções. Tá? O que aqui no nosso slide está mostrando assim, entidade em marcha. Aquela entidade que nós criamos, que nós falamos daqui a pouco, ela está andando, ela está se movimentando, ela está tendo uma continuidade. Esse princípio aí, o princípio da competência, é um princípio muito importante para nós entendermos a nossa disciplina. Tá? É um princípio fundamental para nós entendermos a nossa disciplina. Então, o que é competência? Eu vou ler aqui o slide. Tá? Entende-se que a receita e as despesas devem ser consideradas para a apuração do resultado no período que elas se referirem e no momento de sua ocorrência. Não importa o momento que a receita foi recebida ou o momento que a despesa foi paga. Vamos lá, vamos tentar explicar isso aqui. Digamos que uma empresa venda a prazo. Professor? A intenção é mostrar o slide, porque não está aparecendo, não. Vocês não estão vendo os slides? Não. Todo mundo não está aparecendo. Será que é só você ou é a turma toda que não está vendo? Acredito que a turma Eu também não estou vendo, não. Eu também não estou vendo. Eu vou reiniciar aqui a apresentação, então, tá? Tá ok. Certo. Consegue ver agora? Não, ainda não. Vamos lá, mais uma vez. Não. Professor, algumas pessoas no grupo estão dizendo que eles querem estar na reunião, só que o senhor ainda não assinou. Tá, então, deixa eu voltar, deixa eu cancelar aqui para poder permitir as pessoas entrarem aqui na sala, tá? Vamos lá. Estou permitindo aqui a Renata, eu acho. O Anderson, permitir. Mais algum? A Morgana. E agora, vocês conseguem ver meus slides? Sim. Sim. Ok? Sim. Vou voltar lá para onde eu parei. Falei da entidade, né? Falei da continuidade e parei aqui em competência. Princípio da competência. Então, só repetindo aqui. Entende-se
que as receitas e despesas devem ser consideradas para apuração do resultado do período que se refere e no momento de sua ocorrência. Não importa o momento que a receita foi recebida ou o momento em que a despesa foi paga. Vamos exemplificar aqui. Uma empresa faz uma venda a prazo. Hoje é dia 22, né? Do 10, é isso? Então, a empresa fez uma venda de mercadoria. Vamos falar aí, R$ 5.000. E ela vai receber daqui a 30 dias, lá no dia 22/11. Muito bem. O princípio da competência diz o seguinte, que eu devo registrar essa operação de venda hoje, no momento em que eu vendi aquela mercadoria. Não no dia 22 de novembro, que vai ser o dia que eu vou receber aquela mercadoria, aquela venda. Entenderam? Então, a contabilidade, ela trabalha com o momento que as coisas ocorrem. Se eu vendi hoje, eu tenho que fazer o registro contábil daquela operação hoje. Não interessa quando eu vou receber, daqui a um mês, daqui a 60 dias, ou se eu não vou receber, sei lá. Então, o importante para a contabilidade é o momento em que você faz aquela operação. Eu contratei, agora ao contrário, eu comprei uma mercadoria para depois revender, mas eu só vou pagar o meu fornecedor daqui a 30 dias. O momento contábil que eu devo fazer o registro é hoje, não daqui a 30 dias, quando eu vou pagar. Foi não? Uma dúvida. Se eu registro essa despesa hoje, boa tarde, a Tawane. Se eu registro a minha despesa hoje, e eu tenho que emitir essa nota fiscal hoje, e se daqui a 30 dias, que é quando vão me entregar o pedido, não vier toda a mercadoria, como é que eu faço? Bom, você, a princípio, você fez uma compra hoje. No momento que você receber o documento fiscal da compra, é que o momento que você faz o registro contábil. Eu falei, no momento que você faz a compra, porque normalmente as coisas acontecem simultaneamente, né? Você vai na loja, compra uma mercadoria, e essa você sai... Eu estou falando mais na questão já da contabilidade pública, no caso no caso, prefeitura, que compra e geralmente chega depois de uns dias, 30 dias. Geralmente se registra antes ou emite a nota fiscal só depois que entrega o pedido. A nota fiscal tem que ser emitida antes. No caso do setor público, tem todo um trâmite para você pagar uma despesa. Sim. Né? Existe a questão do empenho. Uma despesa só pode ser paga se ela for empenhada. Ela só pode ser empenhada se ela constar do orçamento. Tá? Então, se você vai pagar uma despesa hoje, é porque no setor público, anteriormente, alguém já fez o empenho dessa despesa. No momento em que ele fez o empenho dessa despesa, ele estava em posse do documento fiscal na mão. Entendi. Da nota fiscal que vai gerar aquele futuro pagamento. Tá? O momento do empenho é o momento que você faria o registro. Só que a contabilidade pública, ela não segue muito bem esse princípio da competência. Essa linha, né? Tá. Era só isso que eu queria, que eu fiquei em dúvida aqui. Não segue a mesma linha não, aí, né? Ao contrário do regime de competência, tem uma coisa chamada regime de caixa, que eu só registro quando eu pago ou quando eu recebo, tá? Tá, entendi. Tudo bem, era essa a minha preocupação aqui. Mas ainda está no início, né? Não serve muito para a questão da contabilidade pública. Tudo bem, professor, entendi. A contabilidade pública, ela segue outros critérios, tá? Outros critérios, tudo bem. É isso que eu fiquei com dúvida aqui. Para ver o pagamento, é porque houve um empenho anterior. Sim, Para ver o empenho, houve um orçamento. Essa despesa tinha que estar sendo prevista antes no orçamento. Isso, por aí vai. registrada antes. Isso. Eu não sou muito especialista da área pública, né? Mas existe todo um trâmite entre você contratar um serviço e pagar esse serviço no setor público, ou comprar uma mercadoria e pagar essa mercadoria. Tem todo um trâmite legal. Tá, como o senhor introduziu dessa forma, eu pensei que cabia, mas porque eu fiquei realmente muito em dúvida. Mas tudo bem, eu entendi, já entendi que os critérios são diferentes. Certo, ok.
Obrigado aí. Bom, então entenderam, gente, qual é a competência? Bom, deixa eu falar. Qual é a importância disso aí? Digamos que você abrisse um jornal e verificasse, vende-se uma casa por R$ 10.000. Aí no município de Viseu, por exemplo, e você tivesse ideia de onde é a casa, da localização da casa, etc. Você, poxa, mas essa casa está muito barata. Eu vou comprar essa casa. Só que quando você chegava lá com o proprietário, ele dizia, não, R$ 10.000 eu quero agora, só que eu ainda devo para o banco mais 100. Se na contabilidade não tiver registrado o quanto aquela empresa ou aquela pessoa deve daquele bem, a informação contábil fica deturpada. Por isso que se segue a competência. Tá? As receitas e as despesas, eles são consideradas no momento que elas ocorrem, ou os contadores usam uma expressão chamada incorrer. Incorrer uma receita ou incorrer uma despesa é quando aconteceu. Seria esse termo competência, gente, é diferente do que nós conhecemos, né? Competência, quando ele diz que uma pessoa é competente porque ele tem uma certa capacidade de fazer alguma coisa, ele é melhor em alguma coisa do que os outros. Nem contabilidade, a competência que significa pertencer a um determinado período. Tá certo? Então, a despesa pertence ao mês de outubro, ao mês de novembro, ao ano de 2020. Tá? Então, a competência está relacionada aqui a um período de tempo, que pode ser um mês, um ano, um bimestre, um semestre, etc. Tá? Então, a palavra competência aqui em contabilidade tem outro significado do que nós conhecemos tradicionalmente. Mas tem gente pedindo para entrar, não tem, gente? Alô? Sim, professor, tem bastante gente pedindo para entrar. Então, eu vou voltar a parar novamente aqui a apresentação. O pessoal está só falando lá no grupo. Permitir a Janaína aqui, que mais? Natan, eu acho. Tiago. Mais alguém? Consegue? Retornei a minha tela aí? Conseguiram ver? Sim, sim. Bom, existem outros princípios que eu vou comentar rapidamente, mas para nós aqui, no nosso entendimento, para o conhecimento do administrador, esses três aqui são os mais importantes, tá? Entidade, continuidade, competência. Tá? Esses outros aqui eu vou comentar rapidamente. O princípio muito dessas informações nem são reconhecidas como princípios, são chamados de convenções. O princípio da oportunidade, que quer dizer o seguinte, que a informação contábil ela tem que ser oportuna, ela tem que estar no momento certo, na hora certa. Imagine eu chegar para você e dizer assim, olha, aquela empresa faliu, que informação isso te interessa? Interessa se eu dissesse para você, olha, aquela empresa está com problemas, ela pode vir a quebrar. Essa é uma informação oportuna. Olha, não compra o imóvel dessa construtora porque ela não está bem das pernas. O que adianta eu dizer para você, depois de você comprar o imóvel, digo, olha, aquela construtora quebrou. E aí você já ficou no seu prejuízo. Eu estou exemplificando o que seria a oportunidade. Não adianta eu dizer, olha, para você, olha, a tua empresa, 2 anos depois, dizer, olha, a tua empresa no ano de 2018 faturou pouco. Isso não importa lá em 2020 eu falar isso, que em 2018 o faturamento dela foi baixo. Quase não tem relevância nenhuma isso. Tá? Oportunidade era eu lá em 2018 dizer, olha, a nossa empresa está vendendo pouco. O que está acontecendo? Nossos custos são muito altos. O nosso produto não tem boa qualidade. Vamos investigar o que está acontecendo. Isso seria oportunidade. Lá atrás eu falar isso, não 2 anos depois. Então a informação contábil ela tem que ser oportuna, ela tem que ser no momento certo.
para que as decisões possam ser tomadas no momento certo. Eu estou vendendo pouco, eu preciso fazer alguma coisa agora para ver por que eu estou vendendo pouco, o que eu preciso melhorar. Eu preciso me lançar uma campanha de marketing aí para melhorar a imagem da minha empresa, a imagem do meu produto. Então, eu tenho que tomar decisões agora. Então, eu preciso de informações oportunas. O administrador, então, ele trabalha com essas informações oportunas. Não adianta depois eu falar para ele, olha, aconteceu isso, já não passou, não tem como mais reverter o quadro muitas vezes. Esse registro do valor original, ele sofre alteração com o valor, com o tempo, tá? Mas dizer o seguinte, quando eu compro algum bem, por exemplo, eu comprei um veículo para a minha empresa, um carro para a minha empresa. O meu registro na contabilidade é o valor daquele carro. Quanto é que eu paguei pelo aquele carro? Quanto é que tem lá no documento fiscal de que vale aquele carro? Eu tenho que registrar por aquele valor. Se eu tenho operações em outras moedas, em dólar, euro, outra moeda qualquer, eu tenho que fazer a conversão da moeda original para o real, para poder fazer o registro na contabilidade. Tá certo? Conservadorismo é que... Eu vou, depois dessa explicação rápida aqui, eu vou mostrar um vídeo. Gostaria que vocês acompanhassem um vídeo sobre esses princípios, que vocês vão reforçar melhor o entendimento. Conservadorismo, a contabilidade. Quer ser conservador? É manter uma posição mais de retaguarda, né? Uma posição mais tranquila. Então, o contador, em determinadas situações, ele tem que usar o conservadorismo. O que é isso? Ele tem que avaliar o menor custo para a empresa. Objetividade. Você tem que ter informações objetivas, né? Como relacionada àquela questão da oportunidade. Relevância, materialidade, o que é isso? Você vai se preocupar com grandes valores, né? Você não vai estar preocupado com pequenas coisas na empresa, né? Você vai focar em coisas... Sendo que a relevância, evidentemente, ela vai mudar de empresa para empresa conforme o porte, o tamanho de cada empresa, né? O que pode ser relevante para mim não é relevante para o outro, e vice-versa. Mas a relevância é isso, a materialidade. Aquela informação é importante, ela é relevante, então eu vou precisar trabalhar ela na minha contabilidade. Consistência. A informação contábil, como eu lembro daquele princípio da continuidade, então, a cada ano, a minha empresa tem um determinado padrão de informação. Esse padrão deve ser mantido de ano para ano, para que eu possa fazer comparações de entre um ano para outro, se a minha empresa cresceu o faturamento, diminuiu o faturamento, se a minha empresa aumentou os custos, baixou os custos. Se eu não tiver uma uniformidade nessa informação, eu vou perder essa questão da comparatividade entre os meses. E a primazia sobre a forma é que muitas vezes existem as operações que elas dizem uma coisa sob o ponto de vista legal, sob o ponto de vista contratual, mas na prática aquilo quer dizer outra. Eu vou depois exemplificar para vocês isso, tá bom? O que importa é a essência. Se eu estou comprando um bem, eu estou alugando um bem. Eu posso estar fazendo um contrato de aluguel de um bem, mas, na verdade, eu estou comprando aquele bem. Isso acontece muito numa coisa chamada leasing, arrendamento mercantil, que eu não sei se vocês já ouviram falar desses termos. Que você, na verdade, você está comprando o bem, mas você paga esse bem, prestações desse bem, normalmente, todos os meses. É como se você tivesse pagando um aluguel desse bem, mas, na verdade, você não está pagando o aluguel, você está comprando o bem. Tá? Então, a essência é compra de bem, não aluguel de bem. Mas a forma é de aluguel de bem. O contrato que você faz com o banco é como se fosse um contrato de aluguel. Tá? Então, vamos passar aqui esse vídeo que eu vou mostrar para vocês têm acesso aí também pelo Zap, tá? Pelo WhatsApp, que eu botei o link lá no WhatsApp, tá bom? Então, vamos tentar aqui passar o vídeo para vocês.
E agora, meu filho, o que eu faço? No YouTube, então na página qualquer aí. No YouTube, né? Qualquer página aqui. YouTube, aqui. Neste vídeo vamos falar Estão conseguindo ver o vídeo? de contabilidade. Esses princípios representam Sim, dá de botar a tela cheia, professor. e sintetizam o entendimento predominante nos universos científico e profissional da contabilidade em nosso país. Os princípios de contabilidade representam a essência Abre o vídeo, professor. Na tela. princípio é o princípio da entidade, isto é, patrimônio da entidade, da empresa, é diferente do patrimônio dos seus sócios. A contabilidade é mantida para a entidade como pessoa distinta dos Melhorou? Tá ótimo, tá ótimo. Vamos voltar para o início lá, tá? Com a tela cheia, fica melhor, né? Neste vídeo vamos falar sobre os princípios de contabilidade. Esses princípios representam fundamentos consolidados nas doutrinas relativas às teorias contábeis e sintetizam o entendimento predominante nos universos científico e profissional da contabilidade em nosso país. Os princípios de contabilidade representam a essência da contabilidade. O primeiro princípio é o princípio da entidade, isto é, patrimônio da entidade, da empresa, é diferente do patrimônio dos seus sócios. A contabilidade é mantida para a entidade como pessoa distinta dos sócios. Bens, direitos e obrigações dos sócios não são da empresa e vice-versa. Os bens, direitos e obrigações da empresa não pertencem aos sócios. Aqui temos os dois sócios e o seu patrimônio é diferente do patrimônio da empresa. Este é o princípio da entidade. O segundo princípio é o princípio da continuidade. Isto é, a empresa é algo em andamento, em continuidade, e que funcionará por prazo indeterminado. E sua existência continuará no futuro. Pressupõe que a entidade continuará a sua operação e, portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta esta circunstância. O terceiro princípio é o princípio da oportunidade. Isto é, qualquer fato contábil deve ser registrado com o valor correto e no momento em que ocorre. A mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais deverão produzir informações íntegras e tempestivas, isto é, no tempo certo. O quarto princípio é o princípio do registro pelo valor original. Isto é, os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores originais das transações impressos em moeda nacional. Registros são feitos pelo custo histórico e assim permanecem. O quinto princípio é o princípio da competência. Isto é, os efeitos das transações e de outros eventos são reconhecidos nos períodos em que ocorreram, independentemente se houve o pagamento ou o recebimento da conta. Por exemplo, a empresa vendeu este produto no ano 1. A receita e a despesa relativa a esta venda será contabilizada no próprio ano 1. Não importa se houve ou não movimentação do caixa com pagamento ou recebimento. O sexto princípio é o princípio da prudência. Quando existirem duas ou mais alternativas igualmente relevantes
deve-se considerar o menor valor para as receitas ou o maior valor para as dívidas. Em caso de dúvida, considerar sempre a pior hipótese para a empresa. Entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência. Consegue ver a minha tela novamente? Estamos vendo o slide. Sim, o slide. O slide. Então, gente, esse vídeo curtozinho, bem sintético, né, dá uma ideia melhor daquilo que eu já havia falando de cada um deles, né? Ele falou lá dos mais importantes, né? Como eu falei para vocês, existem aqueles que têm uma importância, uma relevância maior para vocês na área de administração, tá? Bom, com esse assunto dos fundamentos básicos da contabilidade, nós encerramos a nossa segunda unidade. Tá certo? E a partir de agora, do próximo slide, nós vamos já entrar na nossa terceira unidade, que é o patrimônio, né? O que vem a ser patrimônio? Que é, como nós falamos na aula de ontem, o objeto de estudo da contabilidade. A contabilidade, ela estuda o patrimônio das entidades. Entidades pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, tá? Muito bem, então eu vou começar alguns conceitos iniciais aqui de patrimônio. Primeiramente, nós vamos falar do que são coisas. Coisas é o que simplesmente existe na natureza, independente da vontade e da intervenção do ser humano, como, por exemplo, a terra, o rio, a árvore, os frutos, o ar. Foi Deus que botou isso aí, né? Na minha concepção, né? Então, eles existem naturalmente. Não houve uma intervenção do homem para criar esses elementos. Os bens, diferente das coisas, é tudo aquilo que satisfaz a necessidade humana e pode ser avaliados economicamente. Eles precisam ter um valor. Para ser um bem, a coisa passa a ter um valor. Bens são coisas úteis, capazes de satisfazer necessidades humanas. Enquanto eles existem sem satisfazer as necessidades humanas, eles são apenas coisas. A partir do momento que a terra satisfaz a necessidade humana, que os frutos satisfazem a necessidade humana, nós passamos a ter um bem. E esses bens, eles precisam ser valorados, eles precisam ter um valor, ter um preço. Os bens podem ser de naturezas corpóreas, materiais ou incorpóreas, imateriais. Existem, na verdade, gente, várias classificações para bens, tá? A gente vai ver algumas delas aqui e explicar cada uma delas, tá? Dependendo da ótica que você analisa o bem, você dá outras classificações diferentes. O Código Civil Brasileiro, tá? Uma delas, tem o próprio Código Civil Brasileiro, ele tem essa classificação de bens, tá? Bens considerados em si mesmo, bens imóveis ou móveis, fungíveis e infungíveis. Fungíveis e infungíveis são... O bem infungível é aquele bem que não pode ser trocado por outro, né? Por exemplo, o meu apartamento ou a minha casa não pode ser trocada por uma outra casa, porque só existe aquela minha casa. Ele é um bem infungível. Já o meu dinheiro, eu posso trocar várias cédulas, né, daquele mesmo valor, né? Consumíveis e inconsumíveis, divisíveis e indivisíveis, materiais e imateriais, singulares ou coletivos. Essa classificação é uma classificação, como eu já falei ali, do Código Civil, tá? O Código Civil ainda classifica os bens e bens reciprocamente considerados, principais e acessórios. Por exemplo, a árvore, ela é um bem principal, o fruto é um bem acessório.
considerado em relação ao titular. Eles podem ser públicos ou particulares. Isso aqui são classificações, repito, do Código Civil. Aqui são os conceitos de bens. Você lembra na aula passada que eu falei que o patrimônio, eu vou adiantar aqui um pouco, eu cheguei a falar isso aqui na aula passada, né? Que patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Nós vamos, então, estudar agora o que são esses componentes do patrimônio, bens, direitos e obrigações, tá? Então, o que são os bens na ótica patrimonial? São coisas úteis capazes de fazer a necessidade das pessoas e das empresas. Esse é o conceito de bens na contabilidade. Eles podem ser tangíveis, têm forma física, são palpáveis. Uma máquina, um carro, uma mesa, um ar-condicionado. Aí um exemplo, veículos, né? Estoque de mercadoria, dinheiro, etc. Bens intangíveis não são palpáveis, não são construídos de matéria. Por exemplo, as marcas, né? A Coca-Cola, né? Quem criou a marca Coca-Cola, ela vende essa marca, né? Aquilo é um bem dela. Só que ninguém pega na marca Coca-Cola, né? As invenções... Pois não? As patentes também da empresa. As patentes, está aí o exemplo. Patentes de invenção são exemplos de bens intangíveis. Tá certo? A empresa que tenha direito a explorar uma determinada lava, tenha direito a uma lava mineral, é um bem intangível. O cadastro de fornecedores e de pessoas de uma empresa, né? É um bem intangível daquela empresa. Como você falou, as marcas, né? As patentes, são considerados bens de uma empresa. Não na forma tangível, mas sim na forma intangível. Direitos. É o poder de exigir de alguém valores a receber, títulos a receber, contas a receber, salários a receber. Eu dou alguns exemplos. Bancos contra movimento, quer dizer, o dinheiro que você tem no banco. O seu dinheiro está lá no banco. Então, você tem um direito de, no momento que você precisar, o banco ter que lhe pagar aquele valor que está depositado lá no banco. Duplicado sem receber, você vendeu para receber no futuro. Na data da venda, você passou a ter um direito sobre aquela pessoa de receber aquele valor no futuro. Títulos a receber, aluguéis a receber, são alguns exemplos de direitos em contabilidade. E tem as obrigações, dívida com outras pessoas. As obrigações em contabilidade, ela tem ela é uma palavra sinônima, tá? Exigível. Quando você ouvir falar em contabilidade, exigível significa dívidas, obrigações. O termo não exigível quer dizer dívida, tá? Em contabilidade. Então, você pode ter obrigações aí com seu fornecedor, de empréstimos que você tenha junto a um banco, de salário a pagar para o seu funcionário, de encargos da sua folha de pagamento a pagar para o governo, de impostos a pagar para o governo, de financiamentos a pagar de longo prazo para o governo, etc. São obrigações que a empresa tem. Tá? A gente vai reforçar isso um pouco mais lá na frente. Então, o patrimônio de uma empresa, como eu já vi, o patrimônio também é conhecido como a riqueza patrimonial. Tá? É um conjunto de bens pertencente a uma pessoa ou uma empresa. Também os direitos que essa empresa ou essa pessoa tem a receber de terceiros e o contas a pagar, as dívidas que essa empresa ou essa pessoa tem com terceiros, as obrigações da empresa. Então, a contabilidade está preocupada em estudar os bens de uma empresa, os direitos dessa empresa, as obrigações dessa empresa. Esse é o objeto de estudo da contabilidade. A contabilidade tem que procurar demonstrar, evidenciar, mensurar bens, direitos e obrigações de uma empresa. Tá certo? Gente, alguma questão, alguma dúvida? Podemos seguir? Professor, eu acho que
esse assunto, não sei se foi na faculdade que a gente já fez trabalho em relação a isso. Vocês se lembram, gente, desse assunto? Eu acho que eu já vi em algum lugar esse assunto. Não sei se foi lá na faculdade. Acho que foi um grupo de apresentação e, se eu não me engano, acho que foi tão... Foi alguma coisa sobre isso, algum trabalho apresentado. Inclusive, tem até um livro que eu poderia Acho que estar foi em indicando. direito. Tem até um livro que eu poderia estar indicando para. Eu acho que fala bem sobre isso. É aquele Pai Rico, Pai Pobre. É muito interessante. Quem não leu ainda, não teve oportunidade de ver, é muito interessante esse Muito livro. bom, verdade. Verdade, muito bom aquele livro. Bom, eu vou trocar aqui os slides, tá? Mas dando continuidade no assunto, tá bom? Ok. Então, tá aí o patrimônio, né? Ele tem que ser mensurado monetariamente, né? Em dinheiro. E aí está um carro, uma casa, mercadorias, compõe um patrimônio. O termo balanço, que você já deve ter ouvido falar muito em contabilidade, balanço na contabilidade, é porque ele lembra a figura de uma balança, não essas balanças modernas digitais, né? Mas aquelas balanças antigas que tem na feira, né? Que tem um prato de um lado, um prato do outro, e o cara vai colocando os pesos, né, para equilibrar a balança, né? De um lado ele põe a mercadoria, do outro lado ele põe os pesos. Então, o balanço é para dar uma ideia de equilíbrio, né? Tá certo? O patrimônio tem que estar equilibrado. A gente vai falar disso aqui na frente, mais um pouco na frente. Então, mais uma vez, aquele conceito de patrimônio. Um conjunto de bens e direitos e obrigações vinculado a uma entidade, pessoa física ou jurídica. Tá? Como nós já vimos mencionado antes. Tá? Mais uma vez, reforçando bens e direitos e obrigações pertencentes a uma entidade, pessoas físicas ou jurídicas. Aí, novamente, um novo conceito de bens. Bens é tudo que pode ser avaliado economicamente e que satisfaça as necessidades humanas. Nós já falamos isso. Direito, valores a serem recebidos de terceiros por vendas a prazo, mercadoria, etc. Obrigações são dívidas compromissadas de qualquer natureza ou espécie assumida perante terceiros, ou bens de terceiro que se encontram em nossa posse. Bom, aqui vamos entrar numa linguagem mais totalmente contábil, tá? O conjunto de bens e direito é o que se chama de patrimônio bruto. Nós temos um patrimônio, que é o conjunto de bens, direitos e obrigações. E o que vem ser o patrimônio bruto? Vem ser somente os bens e os direitos. Então, os bens e direitos formam o patrimônio bruto. Quando nós diminuímos desse patrimônio bruto as obrigações, nós chegamos ao patrimônio líquido, que está aí com o nome de situação líquida. Situação líquida é sinônimo de patrimônio bruto. Perdão, de patrimônio líquido. Então, você tem um valor bruto, você subtrai algum valor deste valor bruto, você chega a um valor líquido, né? Por exemplo, se você pegar o seu salário e diminuir o desconto que você tem no seu salário, você chega ao valor líquido que você tem a receber. É mais ou menos nessa mesma lógica aqui. Os meus bens e direitos formam o meu patrimônio bruto. Se eu descontar, se eu retirar desse patrimônio as minhas obrigações, eu chego no meu patrimônio líquido, ou na minha situação líquida. Aí é novamente mais um conceito de bem, só que a gente já botou aqui, já exemplificando, né? Tá certo? Eu vou pular aqui, novamente bens, né? Obrigações, a gente já mostrou antes, né? Obrigações são exigíveis, etc. Bom, gente, a contabilidade, como eu falei, já repetindo mais uma vez, o objeto dela é o patrimônio, ela estuda o patrimônio. Esse patrimônio ele é analisado de dois aspectos. Um aspecto chamado quantitativo e o outro chamado qualitativo. O que é o aspecto quantitativo do patrimônio? É aquilo que eu já falei para vocês. O patrimônio ele possui valores, ele possui preços, ele possui uma tradução monetária. Então, quando você diz assim, o meu carro vale
50 mil, a minha casa vale 100 mil, eu tenho no banco depositado 5 mil, eu estou falando do meu patrimônio sob a ótica quantitativa. Quanto é que ele vale, a quantidade monetária que ele vale, para o valor desse patrimônio. Mas também existe a ótica qualitativa. Você tem que separar, saber separar os bens. Existem elementos patrimoniais que são bens, existem elementos patrimoniais que são direitos, e existem elementos patrimoniais que são obrigações. Então, na ótica qualitativa, você tem que separar o que são bens, direitos e obrigações. Então, a contabilidade, ela analisa o patrimônio sobre esses dois aspectos, tanto quantitativo, o valor desse patrimônio, e qual é a qualidade desse patrimônio. Tá certo? Quais são os bens que essa empresa possui? Quais são as dívidas que essa empresa tem? Quais são os direitos a receber que essa empresa possui? São aspectos. O patrimônio é analisado no aspecto tanto quantitativo como qualitativo pela contabilidade. Bom, aqui falando um pouco de matemática, tá? Contabilidade tem um pouco de matemática, tá, gente? Então, existe o que nós chamamos de equação fundamental do patrimônio. Já vimos que o patrimônio é bens mais direito menos obrigações. Né? É o conjunto de bens e direitos. Matematicamente, são os bens somados ao direito menos as obrigações. Isso se chama situação líquida. Quando eu pego meus bens, somos com meus direitos, e diminuo daquilo que eu devo, das minhas obrigações, eu chego à minha situação líquida, ou aquilo que nós chamamos de patrimônio líquido, como ainda agora demonstrei. Então, a equação do patrimônio é essa aí, tá, gente? A situação líquida, ou patrimônio líquido, é igual a bens mais direitos mais obrigações. E aí, eu vou retornar aquela imagem lá atrás da balança e mostrar isso aqui, ó. Esse azinho aí, que são meus bens e direitos, na contabilidade, ele recebe o nome de ativo. Tá certo? Do outro lado, do meu lado direito aqui, no outro prato da balança, tem um P, que significa passivo, são as minhas obrigações. Bens e direitos na contabilidade são ativos. Então, os ativos são os bens e direitos. E o meu passivo são as minhas obrigações. Só que ativos e passivos, eles não estão equilibrados, não estão equacionados. Para que eles possam ficar equacionados, para que essa balança possa ficar igual, né, no mesmo nível, eu preciso de botar aquele pezinho, né, que o feirante põe a mais lá para dar, né, o total do peso na hora da compra. Né? Eu quero 1 quilo de arroz. O cara põe do lado 1 quilo de arroz, ele põe uma quantidade de arroz aqui e vai medindo aqui quantos quilos dá, botando aqueles pesos. Né? O patrimônio é exatamente aquele peso que dá o equilíbrio à balança. Quando eu diminuo o meu ativo do meu passivo, ou eu quando diminuo os meus bens e direitos das minhas obrigações. Então, eu volto aqui para essa que é a chamada equação fundamental do patrimônio. O que é a equação fundamental do patrimônio? Que é a situação líquida, é a somatória dos bens mais o direito menos as obrigações. Então, vamos botar números aqui. Se eu tenho um patrimônio que tem 100 bens, tem 20 em direito, eu tenho 120. Mas eu tenho 30 de obrigações. Então, a minha situação líquida vai ser de... me perdi nos números agora, gente, que eu falei. Bom. Esse patrimônio, que são é o conjunto de bens e direitos e obrigações, contabilmente ele é representado. Existe uma representação gráfica para ele. O lado positivo do patrimônio são os bens e direitos.
Dá para entender o lado positivo? É bom eu ter um bem, né? É bom eu ter um carro, é bom eu ter uma casa, é bom eu ter mercadoria no meu estoque para vender, é bom eu ter uma conta bancária com saldo bom, é bom eu ter direito a receber, dinheiro para receber de outra pessoa. Então, os bens e direitos formam o lado positivo do patrimônio, também chamado de, como eu falei ainda há pouco, de ativo. Tá certo? O lado negativo do patrimônio são obrigações. Não é bom a gente dever, né? Não é bom a gente ter dívida com ninguém, né? E aí, do lado negativo, aparece a situação líquida. Gente, atenção. A situação líquida, ela está do lado negativo. Não quer dizer que ela é negativa, tá? Essa questão da situação líquida estar do lado negativo é só para dar aquele equilíbrio que eu mostrei ainda há pouco, lembrando lá, fazendo aquela comparação com a balança. Tá certo? Do lado você tem a mercadoria e do lado você tem os pesos para poder chegar à quantidade daquele produto que você quer comprar. Então, a situação líquida é aquele peso final que dá o equilíbrio. Tá certo? Não quer dizer que a situação líquida seja negativa. Ele está do lado negativo. Ele é representado, ele é apresentado, ele é demonstrado do lado negativo do patrimônio, para poder dar aquela noção de equilíbrio, aquela noção da balança. Quando eu somar os meus bens e meu direito diminuir das minhas obrigações, vai dar exatamente esse valor da situação líquida. Tá? E aí nós podemos ter vários tipos de situações líquidas, tá, gente? Amigos, eu passei para vocês, no material que eu passei para vocês, eu não sei se vocês estão conseguindo, acompanhando por lá, existem esses exemplos, tá, no material que eu passei, exemplos que eu vou falar agora, tá bom? No material de patrimônio, na segunda página, tem os exemplos numéricos do que eu vou falar agora. Estão conseguindo acompanhar, gente? Sim. Por favor, me dê um retorno. Tá? Então, vamos lá. A primeira situação é dita situação favorável. Quando os meus bens somados aos meus direitos são maiores que a minha obrigação. Quando eu tenho mais coisas a receber. Quando eu tenho mais bens do que eu devo. Isso, vamos pensar no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, né? Tá certo? Se o que eu tenho, de bens, o que eu tenho a receber dos outros, supero aquilo que eu devo, eu estou numa situação favorável, né? Porque com o que eu já tenho de bens, se eu receber aquelas pessoas que estão me devendo, eu consigo pagar as minhas obrigações e ainda me sobra um recurso. Isso é uma situação favorável, tá, amigos? Quando os meus bens e meus direitos são maiores que as minhas obrigações, é uma situação favorável. Ao contrário, quando meus bens e direitos são menores que a minha obrigação, aí a minha situação já é favorável. Se eu vender tudo que tenho, receber tudo que eu tenho direito, eu não consigo pagar os meus credores. É uma situação complicada, uma situação difícil, né? Então, é uma situação desfavorável. Tem uma situação que é chamada de nula, quando os meus bens e direitos são iguais à minha obrigação. Aquilo que eu tenho direito a receber é igual àquilo que eu devo. Eu estou no 0 a 0 aí, tá, gente? Tá? É chamada situação nula. Essa situação, ela, na verdade, ela é hipotética, tá? Na prática, ela é hipotética, né? Sempre você deve mais do que você... Ou você sempre tem mais bens e direitos que obrigações, ou vice-versa. Dificilmente você chega... Estou falando em termos de empresas, tá? Você chega a uma situação de igualdade aí. Mas só é na teoria. E tem uma situação chamada plena, onde não há obrigações. A empresa não deve a ninguém. Então, os bens e direitos são iguais à situação líquida, são igual ao patrimônio líquido. Isso só ocorre no início da atividade da empresa. Nós vamos mostrar para vocês isso aqui, tá? Então, a empresa, o que ela tem de bens e direitos, ela só tem bens e direitos, ela não tem nada de obrigação.
Então, para ilustrar esses exemplos aqui, nós vamos mostrar esses números aqui, tá, gente? Que é aquele número que eu estava me referindo lá da apostila. Então, a situação favorável. Meus bens e direitos somam 10 mil. E as minhas obrigações somam 40 mil. Lembra da equação? Bem mais direito, menos obrigações, é igual a situação líquida. 10 mil menos 4 mil, a minha situação líquida é 6 mil. Lembra da questão da balança? Que a minha balança está equilibrada. De um lado, eu tenho 10 mil, formado por 7 de bens e 3 de direito. Do outro lado, eu também tenho 10 mil, formado de 4 de obrigações, e aquele pezinho lá que deu o equilíbrio, a situação líquida 6 mil. Espera aqui, deu um probleminha aqui, tá? Voltamos. Então, esse patrimônio está representado graficamente assim. Bens e direitos maiores que obrigações. Bens e direitos 10 mil, obrigações 4 mil. Isso gera uma situação favorável de 6 mil. Essa é o que nós devemos perseguir, né? Nas nossas empresas sempre, né? Queridos administradores, que tenhamos a situação favorável, onde o que eu devo é menor do que aquilo que eu tenho de bens e direitos. Essa é a situação ideal da empresa. Caso contrário, a empresa deixa de ter continuidade, né? Tá certo? Aí ela não é mais objeto de estudo da contabilidade. A situação, o inverso da outra, é a situação desfavorável. Eu tenho bens no valor de 7, direitos 30, formando 10, só que eu devo 12. E aí a minha situação patrimonial situação líquida ficou negativa em 2. Quer dizer, se eu vender tudo que eu tenho, receber tudo que eu tenho, eu não consigo pagar minha dívida, ainda fico devendo 2. Essa situação é chamada situação desfavorável. Tá? Bens e direitos são menores que as obrigações, ou as obrigações são maiores que os bens e direitos. Existe aqui, eu esqueci de falar para vocês, eu vou voltar aqui. A situação favorável, tecnicamente, ela é chamada de situação superavitária, tá, gente? Numa linguagem mais técnica, não se diz situação favorável, diz que a empresa está superavitária. A empresa está com superávit. Tá certo? É muito comum vocês ouvirem no noticiário superávit da balança comercial naquele mês. Quer dizer que nós tivemos valores positivos, né, na balança comercial. Nós exportamos mais do que nós importamos. Nossa situação foi superavitária, nós tivemos um superávit na balança comercial. A mesma coisa aqui. Né? Nós temos mais bens e direitos que obrigações. A nossa situação é superavitária, é uma situação de superávit. Já ao contrário, nós temos uma situação deficitária ou de déficit. Nós estamos em déficit. Uma empresa em déficit é essa situação, onde ela tem mais obrigações que bens e direitos. Se isso permanecer por muito tempo, essa empresa tende a descontinuar, né? Ela tende a não continuar suas operações. Tá certo? Essa situação pode ser que você viva ela momentaneamente. Como, por exemplo, no ano de 2020, grande parte das empresas brasileiras provavelmente vão estar nessa situação. Mas nada para se meter uma bala na cabeça. Nós vamos continuar trabalhando e recuperar a nossa empresa. Tá certo? Aquela situação que eu falei para vocês que é hipotética, né? Eu tenho bens e direitos no valor de 10 mil e também tenho 10 mil de obrigações. A minha situação líquida é 0, né? Então, se eu vender todos os meus bens e receber tudo que eu tenho direito, eu só faço pagar aquilo que eu devo, fico no 0 a 0. E aí, também não é uma situação favorável. Essa é uma situação de equilíbrio. Aqui eu estou trocando 6 por meia dúzia, né? Então, não estou adiantando de nada tá, no meu negócio. Tá certo? E aquela situação que eu chamo
perdão, que eu chamo de plena, é quando não existe obrigação. Isso só existe quando a empresa está iniciando as suas atividades. A gente vai falar disso um pouco mais na frente. Bom, eu já adiantei isso aqui para vocês. A estática patrimonial. O balanço, que é uma demonstração contábil, que é um relatório contábil, ele tem uma posição estática. O que quer dizer isso? Que aquele balanço, ele se refere a uma determinada data. Hoje eu posso fazer um balanço da empresa. Neste balanço de hoje, eu vou ter uma determinada quantidade de bens, quantidades em termos monetários que eu estou falando, de direitos, de obrigações e de patrimônio líquido. Amanhã já não vão ser os mesmos e não vão ser os mesmos valores. Amanhã já tem uma outra situação patrimonial. Então, o balanço, ele reflete a situação da empresa em uma determinada data, e somente naquela data. Os balanços das empresas, eles são demonstrados normalmente com a data de 31 de dezembro, né, que é o último dia do ano. Né? Então, é a posição daquela empresa naquela data. No dia 2 de janeiro já não é mais aquela, já é outra. Então, quando se fala que o balanço é estático, é nesse sentido, que ele reflete a situação para uma determinada data. Bom, só repetindo o que eu também já havia dito, né? Os meus bens e direitos formam o meu lado positivo do patrimônio. Agora, contabilmente, nós vamos chamar esse lado positivo de ativo. As obrigações formam o meu lado negativo do patrimônio. Vamos falar agora que esse lado negativo se chama passivo. E nós temos o patrimônio líquido, que é a diferença entre quem? Ativo e passivo. Tá certo? O patrimônio líquido, repito, ele só está aí do lado do passivo para dar aquela noção de equilíbrio. Isso não significa que o patrimônio líquido é obrigação, tá, gente? Ou que ele é negativo. Ele está aí para dar... Ele é demonstrado desse lado para se ter a ideia de equilíbrio. Ali no total vai estar iguais. Os totais, a soma de bens e direitos, vai ser igual à soma de obrigações e patrimônio líquido. É isso que a gente diz, fechou o balanço, né? O aluno, no dia da prova, fica feliz quando ele fecha o balanço. É quando ele chega a essa igualdade aí, né? Que ele soma ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Tá bom? Então, esse relatório tão importante na contabilidade, que é o balanço, ele reflete uma situação momentânea. E ele é exatamente o espelho do seu patrimônio, do quanto você tem de bens, quanto você tem de direitos, quanto você tem de obrigações e quanto é o teu patrimônio líquido. Então, isso aqui, por exemplo, é um balanço, né? Em outras palavras, isso aqui é um balanço. Parte positiva e o ativo. Parte negativa, o passivo, mostrando a igualdade patrimonial, onde bens e direitos menos obrigações é igual à situação líquida, é igual a patrimônio líquido. Bom, esse assunto aqui fica para a aula de amanhã, tá? Quando a gente vai falar de origem e aplicação de recursos. Tá certo? Como eu falei, eu não gosto muito de me alongar nas aulas, porque eu sei que são cansativas para vocês, tá? Para mim, eu estou de boa aqui, mas eu sei que isso cansa vocês. Então, a gente vai abrir aí para questionamentos, se alguém tiver, tá certo? E agradecer também a participação de vocês aí na aula de hoje, tá bom? Professor, Pois não? o senhor poderia jogar esse slide para a gente lá no grupo? Olha, na verdade é o seguinte, o material que eu já passei no e-mail de vocês, que está no Word, ele é exatamente os slides. Tá? Mas, se vocês quiserem, eu posso passar, não tem problema. Só me dá um tempinho que minha vida está um pouco complicada. Tá ótimo. É porque eu consegui anotar algum... gravada. Eu consegui anotar. Ah, tem isso, né, da aula gravada. Então tá ótimo, não precisa botar, depois eu vejo. Provavelmente hoje à noite eu já vou conseguir botar lá a gravação da nossa aula para vocês lá no YouTube, tá? Tá. É porque o início do slide
o início do slide nós não conseguimos ver. Eu acho que 3. Tá certo, Tá? Marcos. Eu vou colocar lá para vocês. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que não tenham nenhuma coisa enfadonha para vocês estar assistindo as minhas aulas. Espero que vocês tenham absorvido esse conhecimento, que com certeza vai ser importante aí na formação de vocês, tá bom? Professor, Mas não, Lena. professor, no caso, aqui, de acordo com a apostila, fica no 3.7, né? Estatística patrimonial, né? O balanço. Aí amanhã já continua do 3.8, é origens e aplicações de capital. Isso. Tá. Exatamente, Lena, é isso. Tá, ok, já anotei aqui. Obrigada. Tá, como eu falei para vocês na aula de ontem, a contabilidade tem um aspecto muito prático, é muito fácil entender isso, né? Que bens de direito formam patrimônio e se eu diminuir as obrigações, chega no patrimônio líquido, né? E as empresas têm que procurar sempre melhorar esse patrimônio líquido, né? O patrimônio de uma empresa, a empresa tem que procurar ao longo do tempo sempre aumentar esse patrimônio líquido. O que quer dizer aumentar o patrimônio líquido? Quando eu aumento o meu patrimônio líquido, eu estou aumentando o valor dos meus bens e meus direitos em relação às minhas obrigações, né? Cada vez mais eu vou ter mais bens e direitos e menos obrigações. Tá certo? Aí vocês vão ver como é que isso funciona nas operações das empresas, através daquela figura do lucro ou do prejuízo. Tá? É isso que faz crescer ou decrescer um patrimônio. É se a empresa tem lucro ou se ela tem prejuízo. Tá certo? Eu sempre pensei que contabilidade fosse um bicho de 7 cabeças. Mas na primeira aula já é tudo bem explicado e eu estou conseguindo entender. Então, muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Até mesmo as contas. É muito importante. São bem... É muito importante esse retorno de vocês, porque para a gente saber se a gente está indo bem ou não, de repente eu não estou fazendo vocês entenderem nada, né? Aí eu tenho que mudar, né? Senão eu vou me achar, né? Se ninguém falar nada, eu vou me achar aqui e vou tocar o barco, né? Então, é importante que É verdade. a gente tenha sempre esse retorno, como que aula, né? Fazer a nossa autocrítica também, né? Eu, por exemplo, eu vou daqui a pouco... Eu acho ótimo botar os vídeos no YouTube. Se todos os professores fizessem isso, ajudaria muito a gente. Porque a internet de Viseu nem todo o tempo facilita. Aí, assim, tipo, à noite ela é melhor. Aí dá pra gente assistir, ou um horário livre que seja para cada um. E facilita muito. A questão dos vídeos, tem professores, né? E não deixa de ter direito, o negócio da questão do direito de imagem, de vincular, abrir a imagem dele para outras pessoas verem e tal. Tem gente que não gosta disso. Eu, para mim, eu não tenho esse problema. Até porque eu acho que eu não estou fazendo nada demais aqui, eu só estou contribuindo de alguma forma para a formação de alguém. Então, se outra pessoa quiser ver meu vídeo, que possa ajudar ela em alguma coisa, eu vou me sentir feliz, tá? Marco, você queria falar? Com certeza. Eu esqueci, professor. Ah, tá bom. Mas as aulas estão ótimas, tudo bem explicado. Então tá ótimo. Parabéns pela... Agradeço o retorno. Marco. Verdade. Para mim também, eu estou adorando. Obrigado, Eli. Então, aquilo que a Morgana falou, né? A gente, quando vai começar um estudo de uma coisa que nós nunca tivemos contato, a gente fica meio receoso, isso é muito difícil. Eu tive um exemplo agora no mestrado com uma disciplina chamada econometria. Eu ouvia falar horrores dessa disciplina. E o professor, muito gente boa, ponderado, sabendo da dificuldade que é uma aula online, foi dosando o ritmo da disciplina. Eu estou adorando a disciplina hoje. Tá certo? Então, assim, eu espero conduzir nossas aulas nesse mesmo nível, né, de entendimento, de compreensão. Tá certo? Estou conquistando aí novos amigos, né, na minha vida. Isso, para mim, é muito importante. Tá bom, gente? Para nós também. Se ninguém quiser mais falar nada, vamos considerar por encerrada a aula. Amanhã, gente, ou vai começar às 16 ou 16h30, tá? Sempre nesse período aí, tá? E às vezes acontece algum imprevisto. Hoje eu tinha um médico e ele marcou um horário, só que ele sabe que médico marca um horário te atende 2 horas depois, né? Acontece isso, né? Então... Muito. Então, por isso que atrasou meia horinha a aula. Mas eu espero
seguir 14h30, perdão, 16h30 nossas aulas, tá, amigos? Então, uma boa noite a todos. A gente consiga amanhã fazer exercícios. Eu não trabalhei com exercício nesse formato de online, não sei como sair, mas vamos tentar. Tá certo? Como eu falei ontem, tudo também está sendo um aprendizado para mim. Humildemente reconheço que isso é um aprendizado para mim. Tá? Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Até mais, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.